Bom, eu acho que vocês devem ter visto, como eu vi hoje de manhã, estou falando com vocês aqui nesta quinta-feira, dia 30 de julho, são 4h30 da tarde. Vocês devem ter visto, como eu vi, estas cenas lá do interior da Bahia, do município de Campo Alegre de Lourdes. Estas cenas de impressionantes manifestações públicas de apoio durante a chegada do presidente Bolsonaro ali para inaugurar o sistema de abastecimento de água da cidade e da região. Um investimento que o governo federal fez ali de 90 milhões de reais. O governador da Bahia, do PT, Rui Costa, não foi. Nem se esperava que fosse. Até foi bom que não foi. Mas, enfim, me chamou muito a atenção. Olha, eu já vi manifestações do povo em relação a presidentes muito populares. Getúlio Vargas, por exemplo, o próprio Lula, na época em que ele ainda gozava de prestígio, e agora, mas nunca vi nada igual ao que eu vi agora com o Bolsonaro. Em relação ao Getúlio, até se pode dizer, mas ele tinha grandes partidos que o apoiavam ali, o PTB, era dele, né? Ele que criou o PTB. O PSD, ele que criou o PSD também. Esteve 20 anos no poder, né? O Lula, o PT, vocês sabem que tinha aquela capacidade de mobilização impressionante ali. Só agora que se sabe como é que eram feitas grande parte dessas manifestações à base de sanduíche de mortadela. Mas o que aconteceu hoje é porque o Bolsonaro não tem nem partido. São manifestações absolutamente espontâneas da população e tem a ver com os compromissos que ele vem executando na presidência da República, aqueles compromissos que eu já falei aqui para vocês, assumidos a partir daquelas manifestações de jornadas de rua desde 2015, que defendiam, vocês se lembram, né, o padrão FIFA de serviços públicos na área da infraestrutura, da saúde, da segurança, da educação, combate à corrupção. O Bolsonaro veio nessa vaga aí dessas manifestações todas, que era suprapartidária, aliás, contra os partidos, contra a velha política. Isso aí. Então, hoje, quando vocês imaginaram viram essas cenas, deve ter pensado como eu, puxa vida, mas o povo continua na rua agora, cada vez em maior número, apoiando o presidente Bolsonaro, porque ele não traiu até agora os compromissos de campanha. Não traiu. Eu até achava que ele ia ser engolido rapidamente pela engrenagem. As tentativas da engrenagem, do eixo do mal, para engoli-lo, ocorrem quase que diariamente desde que ele assumiu. Já tentaram até matá-lo durante a campanha eleitoral. Tem gente agora, quando ele ficou com o vírus chinês aí, que ficava toda hora torcendo para que ele morresse. Vocês sabem disso tudo aí. Mas hoje, lá em Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, uma terra dominada pelo PT, as manifestações foram essas. Se vocês não viram ainda, eu convido-os a dar uma olhadinha ali no meu blog, polibiobraga.com.br. Eu não apenas no final da manhã coloquei o vídeo dos atos de inauguração do sistema de água de 90 milhões de reais lá de Campo Alegre de Lourdes, mas como hoje de tarde eu não resisti, coloquei um outro vídeo, mas apenas das manifestações públicas. O povo ali baiano enlouqueceu, sobretudo quando o Bolsonaro botou um chapéu de vaqueiro e subiu no cavalo, né? Foi cavalgar. Aí realmente as coisas saíram de controle, né? Mas eu repito que tudo isso aí é exatamente porque ele vem no governo implementando todos aqueles compromissos assumidos em campanha, né? Uma administração austera, proativa, moderna, que vai acabar transformando o Brasil, se deixar ele continuar governando, num país de economia de mercado civilizado, como sempre se quis aqui no Brasil. E não aquela economia anterior, aí, baseada, sobretudo, na atividade de empresários patrimonialistas que passavam o tempo todo aí pendurado nas tetas
da Receita Federal, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, na Receita Federal, tentando obter favores fiscais, fiel a esses compromissos. Não apenas nessa área da economia, mas na própria eficácia da gestão pública. E, sobretudo, na retomada dos princípios da legalidade e da moralidade. E, sob esse guarda-chuva da retomada dos princípios da legalidade e da moralidade, é que eu coloco a questão da corrupção, do combate à corrupção. Porque vocês, nesses 2 anos de governo do Bolsonaro, não identificam um único caso de corrupção que tenha acontecido dentro do governo. Só isso aí já valeria um governo. Olha, paradoxalmente, essa eleição e essa determinação do governo Bolsonaro de não permitir a corrupção no seu governo, dentro e fora do seu governo, vocês veem aí que toda hora já tem 5 governadores aí, estaduais, que estão sendo investigados pela Polícia Federal aí nessa Operação Covidão aí. Esse pessoal não para de roubar nunca. Né? Mas, enfim, paradoxalmente, isso aí tem muito a ver com essas ações que vêm sendo intentadas agora pelo chefe da Procuradoria-Geral da República no sentido de destruir a Lava Jato. Eu já explico. Alguém pode tentar confundir. Não, mas o político está dizendo que o Bolsonaro é responsável por isso. Não é isso que eu estou dizendo. É que é claro que, se você está agora diante de um governo que transforma em política de Estado o combate à corrupção, e essa política vem sendo executada com sucesso até dentro do próprio governo, é óbvio que setores que há muito tempo não queriam a Lava Jato, que queriam destruí-la, que queriam até anular os seus atos, fosse se movimentar agora em relação ao que passou. Ou seja, essa ação do chefe da Procuradoria-Geral da República, ela começou efetivamente essa tentativa, essa ação de destruição, porque não é uma tentativa, no dia 26 de junho, agora em Curitiba, quando agentes, a mando do Rodrigo Aras, o chefe da Procuradoria-Geral da República, que é o chefe, afinal de contas, também daqueles membros da força-tarefa da Lava Jato lá em Curitiba, que são todos procuradores federais e que, portanto, estão subordinados hierarquicamente ao Rodrigo Aras, o chefe da PGR. Né? Mas eles têm autonomia, os promotores e os procuradores, nas suas funções específicas. Mas o Rodrigo Aras está ignorando isso aí. No dia 26 de julho, ele mandou primeiro 4 procuradores da confiança dele para copiar arquivos lá das operações Lava Jato anteriores. Ele era igual que precisava tomar conhecimento do que aconteceu. O pessoal da força-tarefa da Lava Jato, que já está acostumado com essas espertezas, percebeu muito bem que o Rodrigo Aras está mal intencionado. Que ele quer remexer no passado aí para encontrar algum ponto que o faça revisar, inclusive, coisas que aconteceram durante a Operação Lava Jato, que essa começou em 2014, em março de 2014. Lá se vão, até que não é tanto tempo assim, mas lá se vão 6 anos, né? E o Rodrigo Aras está querendo mexer em tudo isso, desde lá para cá. Então nós temos, disse até o Rodrigo Aras, de maneira insultuosa, que a Operação Lava Jato, ela tem uma caixa de surpresas, tem que abrir essa caixa de surpresas. Mas não disse o que ele achava que tinha nessa caixa de surpresas. O pessoal da Lava Jato lá de Curitiba disse que não tem caixa de surpresa nenhuma. Porque isso é do conhecimento público, tudo que aconteceu nas operações anteriores aí. E ele falou claramente, ontem, inclusive, na quarta-feira, dia 29, que tem que acabar com o lavajatismo. Ele só tem que acabar com isso aí. Ele quer acabar. Ele não está trabalhando sozinho, o Rodrigo Aras. Né? Ele tem o apoio do próprio Supremo Tribunal Federal, que há muito tempo vem trancando os passos dos procuradores e dos juízes, dos magistrados que se debruçam sobre as denúncias recebidas no âmbito da Lava Jato.
Supremo há muito tempo vem criando percalços aí. O último deles foi libertar um preso, o mais famoso deles, o Lula da Silva. O Supremo lá resolveu estabelecer uma chicane e mandou soltar o Lula, né? Dizendo que o caso que o tinha levado para a cadeia não tinha ainda transitado em julgado, ou seja, já tinha passado pela Justiça Federal de Curitiba, ele foi condenado, depois foi confirmada a sentença em Porto Alegre no TRF4, depois o Superior Tribunal de Justiça praticamente confirmou isso aí também, mas o Supremo acha que tem que passar, inclusive, pelo Supremo, os recursos. Isso aí ou vai para as calendas gregas, porque o Lula agora está solto, né? Já está. O Dias Toffoli hoje, inclusive, nessa quinta-feira, aí, vem com uma conversa aí de que, olha, daqui a pouco até tem que condenar os juízes. Ele acha daqui a pouco tem até que condenar os juízes. Pois bem, essa escalada aí contra a Lava Jato, eu só vou lembrar para vocês um episódio mais recente, que é desse site sujo The Intercept, que, no primeiro semestre desse ano aí, tentou desmoralizar com o juiz Sérgio Moro, que foi o principal condutor da Lava Jato, tentou desmoralizar com os integrantes da Procuradoria da República lá no Paraná, da Lava Jato, Deltan Dallagnol, seus companheiros, né? E agora nós estamos vendo aí aquilo que eu poderia dizer para vocês que é uma última escalada, e a última cruzada contra a Lava Jato, essa do Rodrigo Aras, né? Essa é a última cruzada. Né? É a última cruzada. Eu quero lembrar para vocês, porque tem muita gente me dizendo assim, mas você não vem aí defender o Sérgio Moro? Bom, a Lava Jato não é o Sérgio Moro. A Lava Jato é muito mais do que um juiz federal. Muito mais do que isso. Porque inúmeros magistrados de várias partes do Brasil, Marcelo Bretas, lá do Rio de Janeiro, juiz federal de Brasília, juízes federais de São Paulo, os magistrados aqui do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, aqui de Porto Alegre, os membros do Superior Tribunal de Justiça, enfim, os procuradores federais de todos esses estados aí, os delegados da Polícia Federal. Então, é muito mais do que um mero protagonista, a Lava Jato. Já é um patrimônio da população brasileira que combate a corrupção no Brasil. É um patrimônio. Né? Mas, enfim, temos aí. Essa está me parecendo que é a última cruzada, né? Contra a Lava Jato, que já, desde que o Sérgio Moro saiu do comando lá da Justiça Federal do Paraná, a operação vem sendo fustigada aí de maneira muito severa. Né? No fundo, todo esse eixo do mal gostaria não apenas de anular todas as investigações feitas até agora contra todos os bandidos políticos, mas, além disso, prender os magistrados e os procuradores e delegados que fizeram da Lava Jato o sucesso que ela foi até agora. Né? Eu só quero lembrar 2 dados para vocês aí. A Lava Jato enfiou na cadeia acumulação gente como um ex-presidente da República, o Lula da Silva. Foi a primeira vez na história do Brasil que um chefe de Estado foi enfiado na cadeia, como ladrão. Foi a Lava Jato que botou na cadeia o Zé Dirceu, Antônio Palocci, Manteiga, ex-ministros poderosos da Fazenda. O Eduardo Cunha, o poderoso ex-presidente da Câmara dos Deputados, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Estou falando de apenas alguns nomes aí. Primeiro ponto esse aí. Retirou de circulação os líderes dessa organização criminosa que foi instituída, comandada e dirigida e usufruída pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. Um partido que já tinha que ter sido proscrito. Ele e os outros que colaboraram com eles dentro da Lava Jato. Primeiro isso. E o segundo, que é muito mais tangível ainda, é que, segundo relatórios da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, os investigadores da Lava Jato,
os magistrados e os procuradores que fizeram as denúncias, eles trabalharam em cima de valores equivalentes a desvios de dinheiro público e de propinas de 8 trilhões de reais. Não existe nada no mundo com esse valor. Isso é muito tangível. Como é muito tangível, por exemplo, até essas barras de ouro. Vocês se lembram, durante essa semana, devem ter visto na televisão, como eu vi, do governador Sérgio Cabral, leiloadas no Rio de Janeiro, resultado da corrupção dele no âmbito da Lava Jato, investigado no âmbito da Lava Jato. Isso aí não dá para ignorar. E se alguém ainda tem dúvidas, eu quero recomendar esta noite, que muita gente continua confinada em casa, como eu, que ligue lá na Netflix e vá ver 2 temporadas da série O Mecanismo, que conta a história da Lava Jato. Se alguém ainda tiver algum tipo de dúvida a respeito da posição que nós devemos ter de defesa da Lava Jato, ali estão as provas provadas de que nós acabamos de passar aqui no Brasil pela mais pavorosa organização criminosa que já existiu na face da Terra até este momento. Isso tudo aí é que está em jogo. Vocês não tenham dúvida disso. É isso aí.